No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Iêmen está dizendo que entrou já na guerra e que não vai permitir o trânsito de navios ali na sua área de atuação. O Iêmen é um país pequeno que fica, claro, no Oriente Médio, mas que faz meio que fronteira marítima ali com o chifre da África. Em tese, o Iêmen divide o controle das águas do Golfo de Aden com a Somália. Mas eu falo em tese por quê? Porque o Iêmen é um país pobre, é um país em guerra e tem seus próprios conflitos pessoais. A Somália, do outro lado, do oceano, já na África, também é um país ainda mais pobre, que tem seus próprios problemas existenciais. Uma coisa em comum entre esses dois países é que eles têm conflitos regionais e acontece o quê? No Iêmen, os Houthis, que são, digamos assim, aliados do Irã, eles dominam ali boa parte do território marítimo, vamos dizer assim. Do outro lado, o governo oficial do Iêmen, ele é muito mais próximo da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita e Irã, eles são rivais. Significa na prática dizer o quê? Que o Iêmen é dividido entre os Houthis, que são aliados ao Irã, e o governo oficial do Iêmen, que é basicamente ajudado pela Arábia Saudita. Só que no contexto ali do Golfo de Aden, quem dá as cartas de uma maneira um pouco mais preponderante são os Houthis. Bom, considere que os Houthis são aliados do Irã. Agora vamos para a Somália, com quem o Iêmen divide ali as águas territoriais do Golfo de Aden. Na Somália, existem também alguns grupos que disputam o poder. Existe lá um grupo que se chama Al-Shabaab. Esse grupo ele é financiado, ele é ajudado de perto pelos Houthis, que por sua vez são auxiliados pelo Irã. Então perceba, essa entrada do Iêmen na guerra, esse anúncio da entrada do Iêmen na guerra, complica por quê? Porque o Iêmen declarou publicamente que não vai permitir a navegação ali no Golfo de Aden, que você precisa subir o Golfo de Aden para parar lá em Israel. Ou seja, se os navios não podem passar pelo Golfo de Aden, eles não podem entrar no Mar Vermelho. Se eles não podem entrar no Mar Vermelho, a navegação não chega em Israel. Não é só Israel, naturalmente. Tem outros países que dependem do Mar Vermelho, como, por exemplo, Arábia Saudita, Sudão, Egito. Para o contexto atual, é importante notar o seguinte: o governo do Iêmen ele não tem uma força efetiva, ele é mais propenso à Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita, neste momento, não está com cara de muitos amigos ali, notadamente em favor de Israel. Por quê? Porque a Arábia Saudita é um governo muçulmano. E ela não curte nem um pouquinho a ideia do que Israel está fazendo com o Irã e com a Palestina. Desta forma, encare o seguinte: a Arábia Saudita tem se proclamado, porque ela vem mudando um pouco o posicionamento do país em relação à política externa. Por quê? Porque a Arábia Saudita tem um plano, que se chama Plano 2030, que é de ser um país um pouco mais independente. Um país mais rico, mais independente, usar naturalmente os recursos que eles têm do petróleo, porque eles entendem da seguinte forma: o petróleo um dia vai acabar. E aí nós vamos fazer o quê? Então, vamos transformar o perfil da Arábia Saudita, que é um país grande. Bom, então eles começaram a adotar um plano de um pouco mais de neutralidade ali na região. Mas, considerando o que o Israel fez ali no Irã e vem fazendo na Palestina, apesar da Arábia Saudita estar mais neutra. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Como eu mencionei, a Arábia Saudita meio que, entre aspas, claro, divide o governo do Iêmen, porque ela ajuda o governo oficial do Iêmen. Veja, tudo isso é extraoficialmente, tá? Não existe uma intervenção. Mas do outro lado, o Irã ajuda os Houthis, que são um grupo, uma facção ali, né, que basicamente domina uma parte do Iêmen. Então, perceba, se a Arábia Saudita, que em tese disputa com o Irã o controle do Iêmen, do outro lado, neste conflito específico, Irã, Palestina, Israel, Estados Unidos, a tendência é que a Arábia Saudita fale o seguinte: opa, vou ficar quieta aqui. Ela prefere, obviamente, o governo oficial do Iêmen, que é um governo fraco, mas nesse caso, considerando que a Arábia Saudita também não curte nem um pouquinho Israel, apesar de ter tido uma longa aliança com os Estados Unidos, a Arábia Saudita, mas hoje, como eu falei, ela está querendo se reposicionar, ela prefere ficar quieta. Isso faz com que os Houthis, que são os dominantes ali do governo do Iêmen,
sejam mais poderosos. Bom, como eu mencionei, os Houthis, mandando, entre aspas, na área geográfica do mar, ali do Golfo de Aden, junto com a Somália, como eu mencionei, é um país muito pobre. Nem tem exército direito, navegação, exército, né, marinha, etc. Não tem isso. Mas, estando recebendo ajuda dos Houthis, lá do Iêmen, que por sua vez recebem ajuda do Irã, o que vai acontecer? É mais ou menos assim, é como se o Irã mandasse armas para os Houthis e os Houthis mandassem armas para o Al-Shabaab, que é ali da Somália. Você já ouviu falar, naturalmente, tem até filme sobre isso, dos piratas da Somália. Então vamos colocar dessa forma. O domínio, por assim dizer, do Golfo de Aden pode se dar pelos Houthis do Iêmen, mais acima, e pelos piratas da Somália, mais abaixo. Os dois agindo em conjunto, porque perceba, eles não trabalham ali, como eu falei, de uma forma oficial. Basicamente, os dois lados, eles instalam o caos, de modo que a navegação ali na região é muito perigosa. Isso faz com que você, para poder navegar, para poder passar um navio de carga ali, é bem complicado. Isso, inclusive, encarece a navegação, que precisa passar ali para entrar para o Mar Vermelho, para subir e abastecer os países da região, incluindo Israel. E, claro, a Arábia Saudita também, além de outros. Resumindo, a gente pode colocar da seguinte maneira. Por que a entrada do Iêmen nessa guerra complica tudo? Porque se o Iêmen se une à Somália, e considerando que, pelo menos em teoria, os grupos predominantes do Iêmen e da Somália estão do lado e sendo ajudados pelo Irã, significa dizer que eles impedem o acesso pelo Golfo de Aden ao Mar Vermelho, que por sua vez vai impedir a navegação em toda aquela região. Inclusive, claro, pelo menos em teoria, não só de navios comerciais, mas também de navios de guerra, navios de marinhas, como por exemplo a Marinha dos Estados Unidos. Significa o quê, por sua vez? Que se os Estados Unidos forçarem a barra ali na entrada, bom, certamente eles conseguem entrar, mas não vai ser um passeio, vai ser à custa de conflito, o que vai escalar ainda mais a violência na região. Por sua vez, escalando ainda mais os conflitos na região, é natural que outros países assumam o seu lado, ou seja, lado de quem que eu tô? Eu tô aí do lado dos Estados Unidos e Israel, ou eu tô ao lado, basicamente, do Irã? Eu não vou nem dizer a Palestina, porque infelizmente a Palestina é um ator desimportante no cenário mundial, no sentido bélico, perceba. Todo respeito ao povo da Palestina, a quem eu me solidarizo. Agora eu quero encerrar com uma pequena ponderação. Perceba, o Iêmen, como eu mencionei, é um país muito pobre. Somália, então, perceba, são países que nunca saíram da pobreza. É triste ver que países dessa maneira, o Iêmen tem 29 milhões de pessoas e, segundo estudos independentes, 25 precisam de ajuda humanitária para sobreviver. Foda que um país desse tem que ficar ainda gastando dinheiro, apesar que o dinheiro que vem normalmente não é deles, é de fora, mas o dinheiro vá para armas, para guerras, e não para a sobrevivência das pessoas. Já imaginou se todo o dinheiro que vai, por exemplo, para o Iêmen fosse destinado à sobrevivência das pessoas? Seria muito mais justo, muito mais honesto, muito mais bonito, né? Mas, infelizmente, especialmente as grandes potências não estão interessadas nisso. Leia-se, especialmente Estados Unidos. Eles não estão nem aí para a guerra e nem aí para o tanto de gente que desaparece do mundo. Contanto, claro, que os interesses deles estejam preservados. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro que podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$ 18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.